Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Eu já falei aqui algumas vezes o que é o Espírito Santo na vida do crente. Hein? O que é esta pessoa no crente? Hein? A começar, não existe salvação sem o Espírito Santo, não é isso? João 16:8 diz que ele convence do pecado. Essa é a introdução para você pertencer ao reino, para você pertencer à família de Deus. Você precisa abrir o coração ao Espírito Santo. Então ele age na nossa vida, a começar pela salvação, gerando no crente o novo nascimento. Neste momento que nós abrimos, que nós somos convencidos, e você crê, neste momento, misteriosamente, você está filiado a Deus, porque você creu, o Espírito te convenceu, você é filho de Deus. É instantâneo, basta crer. Se você foi convencido pelo Espírito, e o Espírito começa a agir na nossa vida. Eu vou dar uma rápida noção das funções do Espírito. A Bíblia diz que ele é o Consolador, ele é o outro, ele é o alter ego de Cristo. Ele é o outro. O alter ego, a definição do nosso vernáculo, é o outro. E Jesus disse: se eu não for, ele não virá, o outro Consolador, para que esteja com vocês. Eu tenho visto ultimamente, irmãos, que as igrejas, nós, o povo de Deus, estamos tendo interesse de aquela vida de flutuação, você sabe? De Deus agir e você vê correr atrás de milagres, correr atrás dessas coisas, mas você não sabe que essa pessoa mora em você, ele habita em você. E muitas vezes nós não temos consciência da presença do Espírito em nossa vida. A Bíblia diz que ele quer morar no nosso coração como um templo. Leiam lá Efésios 2:22 e 1 Coríntios 6:19. No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. 6:19 de 1 Coríntios. Não sabeis, começa assim. Não sabeis que é do Espírito Santo de Deus? Tabernáculo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele mora no nosso coração. Se ele mora aqui, Paulo diz que quando ele está aqui, nós temos um tesouro. Leia 2 Coríntios 4:7. É a presença, para que a excelência do poder da presença seja de Deus e não de nós. Ele mora.
Bíblia ensina também que Ele é o professor, Ele é o ensinador. João 14, 26 e 1 Coríntios 2 e 13 fala que Ele ensina, Ele instrui. Se o Espírito Santo, que é divino, mora num ser de barro, que hoje existe, que amanhã não vale mais nada, essa preciosidade nós temos que reconhecer e entender quem é Ele na nossa vida. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, Não. Qual é? 26. Mas aquele que consola, mas aquele consolador, o Espírito Santo, Ele enviará em meu nome, Ele vos ensinará. ensinará todas as coisas. 1 Coríntios 2 e 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Tem outra versão que fala que Ele ensina, ministrada pelo Espírito. Veja, quando você tem qualquer dúvida na palavra, você tem que recorrer ao professor de excelência. Nós vamos para onde? Para o Google. É ou não é? E aprende um monte de bobagem. É, ué. Se desviar do que está fazendo e passa para outra coisa. Se você tem ele aqui, pronto para te ensinar, você vai em oração, eu quero ver se Deus não vai revelar. E a verdade que Deus revela, que Deus te ensina, pode ser o bam, que Ele vai falar lá. A verdade não bateu com aquilo que você foi ensinado por Espírito. Irmãos, eu já fui em seminário. Russell Shedd falou, falei, não é isso que eu sei. Lá na CEPAL. Hernandes Dias Lopes falou, falei, não é isso que eu tenho de convicção, porque o Espírito me ensinou. E quando Ele ensina, é a verdade revelada de Deus no seu coração. Só que nós não temos o hábito. Você lê aqui e não estou entendendo. Então conversa com quem escreveu e inspirou a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é divinamente inspirada. A inspiração é pelo Espírito. Se Ele inspirou a escritura, Ele vai te mostrar o que é a verdade. Mas nós queremos as facilidades, né? A gente não quer orar, a gente vai para o Google. E aí de vez em quando você pega uns lixos lá, que depois ele vem me ensinando aqui, pastor, eu vi que isso, eu falei, rapaz, toda hora, irmãos. Mas é um bambambam, mas eu falo assim, leia tal versículo para você ver onde está a verdade. Porque do Google. Teve uma pessoa que chegou aqui para mim e falou assim, pastor, eu descobri que não existe mal. Mal é ausência do bem. Eu falei, quem te disse? Não, porque eu vi aí o pastor tal famoso falou. Eu falei, leia tal versículo assim. Deus disse assim, eu criei o bem, eu criei o mal. Eu falei, está vendo na Bíblia? Então a nossa afirmação é a verdade. Não é o que você vê lá no YouTube, não. Então essas coisas são fáceis. Você vai lá e... Tá? Então quando você tem dúvida, você vai ao professor. Ele vos ensinará todas as coisas. Mas isso é muito bom, você poder ouvir qualquer coisa, porque antes eu tinha medo de ouvir as coisas, eu via errado. Hoje não, eu posso ouvir qualquer coisa e... Não, isso é certo, isso é errado. Se você discernir, né? Tem coisa na Bíblia que o Espírito te revela, mas ele é tão precioso que não te deixa em dúvida. Logo você vai ter um sinal. Alguém vai falar, ou algum livro você vai pegar com aquilo. Há muitos anos atrás, sobre o perdão, meu confronto com a minha mãe, o Espírito falou, quem não perdoa vai para o inferno. Simplesmente isso. Tá? E 18:35 de Mateus. E aí eu pego um livro
Eu até hoje nunca mais descobri esse livro. E lá o pastor que estava contando uma experiência, um escritor, de um pastor na América que foi morto. E oraram por ele e ele foi ressuscitado. E ele disse que lá ele teve uma surpresa, que ele olha para baixo e vê a sogra dele, que tinha 1001 atividades na igreja, e não perdia culto, era frequentadora do círculo de oração, e estava queimando. Ele falou, por que ela está lá? Ele falou, porque ela não perdoou uma nora. Pastor, posso ler Isaías 45:7? 45:7, esse é o mal. Pois em pequenas trevas, eu faço a paz e não o mal. Cria o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. 45:7. Ele aí fala que Deus criou o mal. Na realidade, todas as coisas foram criadas por Deus. Quem criou Lúcifer? Deus. Qual é a origem do mal? Logo, quem criou o mal? Toda a criação de Deus. Ele não criou mal, ele não criou o mal. A essência de Deus é bondade. A natureza de Deus é boa, ele é bom. Mas ele criou, e aí que me bilola a cabeça. Porque aí então Hein? Mas ele sabia de tudo o que aconteceu e que iria acontecer. Ele deu livre-arbítrio para ele, né? Todos eles. Mas então ele virou a casaca. Quem é que virou a casaca? Lúcifer. Ele foi feito bom, mas aí ele virou a casaca da inveja. Irmã, não entra nesse terreno não, que eu vou te deixar você parafusada. Tem hora que eu fico meio, tá entendendo? Se tudo que Deus criou, ele sabe, Deus nunca foi pego de surpresa, foi. Ele sabia que antes de criar o homem, ele sabia ou não sabia que o homem ia pecar? Mas criou, né? Se arrependeu. Assim também, ele sabia que Lúcifer ia dar para trás e criou, não criou? Qual a finalidade? Isso é segredo do meu coração, não vou falar com vocês, senão muita gente vai desviar. Hein? Eu te pergunto, quando não existia nada, céu nem terra, aonde estava a Trindade? Bailando sobre as águas. Estava em glória ou não estava? Agora, Jesus é glorificado como homem. Essa é a diferença. Tá? Antes que o mundo existia, Jesus já me reinava em glória. Foi aí que eu questionava também. O nome de Deus não é um ser absoluto. Por que que o nome de Jesus está acima de todo? Porque ele se humilhou como nós. Então você hoje tem um representante lá, um homem igual a você, que está acima de tudo. Porque Deus é top. Ninguém iguala a Deus. Mas é bom saber. Não, eu quero saber dessas coisas assim que ficam parando ali no ministério. Eu vou me pegar só na minha festa. O Senhor é bom, existe, o Senhor dá vida. Irmãos, tem um versículo que muita gente adota, 29 de Deuteronômio, diz que as coisas ocultas são para Deus. Mas nós falamos aqui a semana passada sobre mistério. E nós temos o Espírito Santo, que é revelador. Ele quer trazer luz e ensinar cada um de nós. Tudo que você
dedica tempo para estudar, se você se aplicar à palavra, você vai saber mais do que os outros. O interesse de Deus é trazer esclarecimento a nós. Por isso que o crente não deve ter preguiça. E através dos séculos esse conhecimento foi aumentando, né? A igreja primitiva não tinha esse entendimento que a gente tem hoje. E eu vejo também ao longo da história da igreja etapas, foco de ensino, tá? No meu tempo de criança, o foco era batismo com o Espírito Santo, cura divina, tá? E você não aprofundava, tá, no conhecimento, nesta relação que o crente tem que ter. O pentecostal, ele é muito dado a estas coisas, tá? De você usar o Espírito sobre. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre Jesus e ele andou fazendo o bem porque o Espírito era com ele. Veio um momento de uma outra etapa que veio entre, mas agora Deus quer operar dentro de nós com o Espírito. É esta a mudança que eu acho que nós vamos ter, um avivamento de compreensão do Espírito de Deus em nós. A transformação pessoal na imagem de Cristo só vem quando você entender a presença do Espírito e deixar que Ele te transforme. Amém. A igreja tem que caminhar, a igreja tem que passar ali e o pessoal olhar para o crente e falar: é Jesus. Por isso que o Espírito está dentro do nosso coração, mora dentro de nós. Nós não queremos deixar a aplicação do Espírito, nós queremos que, tá? Às vezes ele fala assim, é Jesus, mas fala assim, tal pessoa assim, Parece com Jesus, diferente. é diferente. Então nós precisamos aprumar isso no nosso coração. Quando você olha, bom, se não me engano é capítulo 11 de Mateus. É capítulo 11 sim, mas eu não achei o versículo aqui. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja, você teve Elias, o profeta de fogo, fez e aconteceu. Eliseu, milagre, ressuscitou mortos. Daniel era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Jesus disse que João Batista é maior do que eles. O que João Batista fez? Só anunciou Jesus, o privilégio de ser precursor de Jesus. Qual foi o milagre que ele fez? E por que ele é maior? Porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Está lá em Lucas 1:35, 1 e 15, se não me engano. Quando o anjo anuncia a Zacarias, porque ele diz: ele será cheio desde o ventre. Essa é a diferença. E por que ele fala que o menor aqui, o crente mais fraquinho aqui, ele diz que é maior do que João Batista? Porque nós temos a plenitude do Espírito em nós. Quando Jesus começou a anunciar, ele fala sempre no futuro: e eu enviarei, e eu derramarei do meu Espírito. Ele está falando no futuro. Lá no capítulo 20 de João, versículo 21 e 22, ele assopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Eles vivificam. E no dia de Pentecoste, o Espírito vem na sua plenitude para ficar conosco, para estar em nós e para viver em nós.
Quando você vai para o capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7, ele começa a falar: o ministério da condenação foi glorioso quando Moisés sobe o monte, e lá a glória enche Moisés, que ele não pode se manifestar, ele tem que cobrir o rosto com o véu. Ele falou assim: leia para mim, 3 e 7, 2 Coríntios 3 e 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, foi glorioso, veio glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos nos rostos de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual eles estavam desvanecendo. Deu 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será? Se lá no monte uma pessoa fraca de condenação é glória, ele fala: como não será de maior glória o ministério do Espírito em nós? A igreja precisa entender esta pessoa. Outra coisa, o Espírito, ele é uma pessoa extremamente dócil, gentil, e ele não invade. Ele vai ficar ao seu lado. Se você conversar com ele, ele vai conversar com você. Se você passar o dia todo sem conversar com ele, ele não vai te tocar. Chegai-vos a Deus. É você que tem que chegar. É você que tem que dar oportunidade ao Espírito. É você que tem que interagir com o Espírito. É você que tem que ter comunhão com o Espírito, intimidade com o Espírito. É uma pessoa. Como ele pode se alegrar na sua vida, ele pode também entristecer. Está lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito, com o qual está selado para o dia da redenção. Então, e ele fala uma sequência. O 29 diz: não saia, mas só. Ele fala: e nem entristeçais o Espírito, nos quais está selado. Leia o 31 e 32. A toda amargura, agora, tudo isso você entristece o Espírito. Quando essas coisas reinam na nossa vida, nós entristecemos esta pessoa. Palavra torpe, ira, indignação, chutando canela dos outros, você sabe que está fora. Então você tem que aprender a relacionar com esta pessoa, para ele gerar. Veja, irmãos, há coisa na Bíblia extremamente difícil para a nossa natureza. Só a presença do Espírito que nos capacita. Jesus disse lá em Mateus 5:44: amai os vossos inimigos. É mole amar o inimigo? O cara que te bate, o cara que te apunhala. Se você não tiver o Espírito, você não faz. O amor de Deus, hein? Perdão pela natureza humana. Não consegue. A natureza humana, ela gosta de vingança. Alguém te fez mal, você pega contra a pedra. Porque isso já foi instalado desde a lei. Cortou um dedo, corta outro dedo. E tem gente que quer viver na lei ainda. Olho por olho, dente por dente. E Jesus aqui fala: ó, se o cara quer te bater, você quer bate num rosto, vira no outro. Quer te fazer andar 1 quilômetro, vai com ele 2. Se você não tiver o Espírito, você não faz. Coisa difícil na vida cristã é que a gente muitas vezes não para. Eu falo muito no discipulado sobre nós fomos chamados para parecer com Jesus. Está lá em Romanos 8:29. Nós fomos chamados para mostrar Jesus na nossa vida. Se o crente não viver na dependência do Espírito, você não vai parecer com Jesus. Amar, você ama, gosta das pessoas que te favorecem.
Essa é a norma. Você vai na casa daquele que sempre tem alguma coisa. Mas você pegar uma pessoa lá que você nunca viu, está necessitada, você estender a mão, nós temos que aprender com Jesus. A Bíblia, no Evangelho de Marcos, ele salienta mais isto. Marcos dizia: e Jesus, tendo compaixão, realizava milagre. Compaixão é sentir a dor. Quando ele passa e vê a viúva de Naim chorando atrás do enterro, a Bíblia diz que ele olhou, teve compaixão e mandou parar o enterro. E ali ele fez o milagre. Nós passamos muitas vezes não olhando para ninguém. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, que a identificação nossa diante do mundo é o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então a identificação nossa para o mundo é o amor, que o mundo vive um mundo de desamor. Se você não tem capacidade de amar, você não tem capacidade de perdoar. Uma está ligada à outra. E tem muita gente doente aqui na igreja, no meio da igreja, porque não sabe perdoar. É o Espírito Santo, capítulo 5, verso 5 de Romanos. E o Espírito Santo de Deus, ele derrama o amor em nosso coração. Então quem pode ter o amor de Deus, o amor ágape, só crente. Porque nós temos uma identificação espiritual. O Espírito só pode agir num Espírito vivo. E as pessoas sem Deus não têm Espírito, o Espírito está morto. Então, essa permanência do Espírito, leia Efésios 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais frutos específicos com o poder do seu Espírito no homem interior. Aonde? No homem interior. Lá no íntimo. No órgão de você. Então é no Espírito. Que seja atingido pelo Espírito de Deus no homem interior. Deus mora aqui profundamente. É uma relação espiritual. Por isso, irmãos, quando nós andamos no nível do Espírito, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo no nosso nível, nós temos uma relação profunda com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. O que mais? Lá no 4:24 de João, Deus é hoje, Deus é Espírito, tá? Capítulo 3, versículo 17, 2 Coríntios, também diz: Deus é Espírito. Aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Pois veja bem, se é o Espírito, nós somos tocados no nosso Espírito e relacionamos com Deus que é Espírito, então a relação é muito profunda. Aí você começa a olhar o revestimento tão importante. Eu não vou falar disso sobre hoje. O batismo com o Espírito Santo com o crente. É que o crente não sabe usar certas coisas que nós recebemos de Deus. Orar em línguas, orar no Espírito. As pessoas pensam que orar no Espírito é ficar mudo. Os irmãos, quando ia cantar antigamente, né? Você lembra da Assembleia Antiga? Irmão, ora no Espírito aí. Hein? Aí veio um crente desses antigos aí. Orar em Espírito é ficar quieto? Eu falei, não. É orar em línguas. Está entendendo? Porque nós fomos criados assim. Se você olhar 14:2 de 1 Coríntios, a Bíblia mostra isso. Tá? Que orar no Espírito é orar em línguas.
Capítulo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. De línguas. Está entendendo? Em espírito fala de mistério, em línguas. 6:18 de Efésios, orando em todo tempo no espírito. 24 de Judas fala também orar no espírito. O crente que é batizado com o Espírito Santo, ele fala a língua quando foi batizado, ele abandona tudo, nunca mais fala, ele não sabe da utilidade. Capítulo 14, verso 5 diz: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Se você orar um dia inteiro em língua, você está sendo edificado o dia todo. É a Bíblia que fala. O versículo 14 do capítulo 14 diz: quem ora em línguas, ora bem, é a melhor oração, porque sai do seu espírito para Deus que é espírito. Aí não tem interferência, está entendendo? Por que que o Espírito Santo é intercessor? Está lá no Romanos 8:26. Porque você está com uma necessidade e fala outra. Tá? Você tem uma necessidade que seu Espírito te conhece e você está pedindo outra coisa para o Senhor. Aí o Espírito entra com gemido nesse Espírito, fala: olha, a oração, isso que ele está pedindo não é dele, ele quer isso. Porque você não sabe orar como convém. Hein? Não. Vê o seguinte, é que você muitas vezes está pedindo uma coisa que você não precisa. A sua necessidade é outra. Há uma oração, é muito rara, que você começa e vai se aproximando de Deus e você vai expressando coisa que não passou por aqui. Não sei se você já tiveram oração dessa. Você expressa para Deus, você fala no seu vernáculo, mas você está dizendo algo tão profundo que não passa pela mente. Isso é uma oração que o Espírito induz. A oração em língua, capítulo 2, versículo 11 de 1 Coríntios, diz que o espírito do homem é que conhece o homem. Então o meu espírito é o que me conhece profundamente. Aquilo que eu não sei de mim, ele sabe. Quando você ora em línguas, ele expressa aquilo que ele conhece de você. Por isso que é a melhor oração, é a oração em línguas. Está na Bíblia. Isso aí. Você vai orar e a resposta, digamos, é garantida. Quando vem assim. É ele que ilumina e ele é o revelador. Quem conhece pessoas profundamente é o Espírito Santo, porque ele age no Espírito. E muitas vezes, quando nós começamos a interagir com o Espírito, ter uma relação, começar a ouvir a voz do Espírito, ser sensível a Ele e obedecer, Deus, tudo é uma questão, irmãos, na vida espiritual é tudo uma questão de intimidade. Se o Espírito te toca e você obedece, a relação vai se aproximando mais e você vai tendo a habilidade de Deus para ouvir ao Senhor. E quase sempre Deus trabalha com a palavra inspirada. Ele vai te dar resposta na palavra. Ele vai falar ao seu espírito. Quando Deus fala ao espírito, porque Ele pode falar também. Tá? Mas muitas vezes você quer tomar qualquer coisa, você pede a Deus e aí vem um texto. Por isso que eu falo sempre, vocês têm que ler, ler e ler, até a palavra sair pelos poros, transpirar a palavra.
porque aí tem oportunidade, aquilo que está lá no 14:26, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Se você não tem um bojo cheio, vai fazer lá lembrar de quê? Se está tudo seco. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, Senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Senão o Espírito de Deus. Nós precisamos entender a presença de Deus, querer que o Espírito de Deus transborde na sua vida, para que você cada dia possa mudar de estágio. Está lá em 2 Coríntios 3:18. Irmão, você não pode fazer nada sozinho. Você tem que ter ajuda do Espírito. Quando, lá no capítulo 8, verso 26, quando fala que o Espírito Santo, tem uma versão que fala, Ele nos assiste. E outra fala, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. A palavra no grego é um palavrão desse tamanhozão. O sentido é que Deus, quando você quer carregar essa estante aqui, você pega de um lado e Ele pega do outro. Você nunca vai conseguir carregar sozinho, e nem Ele vai fazer sozinho também. Estão entendendo, irmãos? 8:26. Hein? 8:26 de Romanos. Já leu aí? Vocês têm que estar bem tem que começar a gravar esses versículos que eu falo sempre aqui. Hein? Ele fala, Ele nos ajuda ou Ele nos assiste. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Então, essa palavra ajuda é a palavra que quando você está carregando uma mesa de um lado, ele está do outro. Então você sabe o seguinte, você nunca vai conseguir carregar a mesa sozinho, e nem ele nunca vai carregar a mesa sozinho para você. E aí, isso aí, vai junto. Então, eu dependo do Espírito Santo para minha vida melhorar. Aquilo que está em Filipenses 2, 12 e 13 diz, desenvolvei a vossa salvação. No 13 fala, mas é Deus quem efetua, tanto querer como efetuar. Saber o seguinte, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que permitir que o Espírito trabalhe, mas eu tenho que reconhecer, sem Ele eu não faço nada. Nem Ele vai intervir, nem Ele vai entrar onde ninguém quer, não vai. Mas quando Ele entra, Ele transforma. Isso é glorioso. Eu fico pensando, irmãos, a igreja de hoje, se ela parecesse um pouquinho com Jesus, ela causaria impacto na vida. Eu vou dizer uma coisa. Eu sempre li a Bíblia, mas eu era um crente frequentador de igreja, estava envolvido com as atividades. Eu não sei se eu marquei a vida dos meus filhos com comportamento cristão. Veja, quando você vive Jesus, você parece com Jesus, você marca. Você vai marcar as pessoas. Não é por aquilo que você fala, é por aquilo que você vive e transmite com a vida. Isso é só o Espírito Santo que faz. É depender. A vida cristã é vida no Espírito. Não adianta que na força, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aonde está escrito isso? Quem me ajuda? Zacarias 4:6. Vocês também não me ajudam em nada.
estou querendo que vocês. Né? Está entendendo? Quando você se deixa ser tratado por Deus, Deus começa a gerar uma transformação. Quando a Bíblia fala da nossa vida íntima ser irrepreensível e santa diante de Deus, ele começa de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Não adianta começar de fora para dentro que você maqueia, você se torna um hipócrita. Você tem uma vida que possa espelhar para as pessoas, mas não uma vida profunda com Deus. Vida profunda é aquela quando você se rende ao Espírito. 5,16 de Gálatas diz: andai em Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ele está dizendo uma coisa tão pesada, que nunca você vai submeter ao desejo carnal. Estava conversando hoje com o Selmo, dizendo da nossa natureza. Nós temos uma natureza pesada e profunda que arrasta para baixo. Paulo diz que na nossa natureza existe a lei do pecado e da morte, mas nós temos o Espírito de vida. 8,2 de Romanos: mas o Espírito de vida te livra da lei do pecado e da morte. Então o crente tem que viver na dependência do Espírito, deixar o Espírito fluir, para que a luz de Cristo brilhe em nós. Nós precisamos marcar a nossa geração, ou induzir a geração. Nós estamos instruindo para isso, para impactar o mundo, esse Brasil corrupto. Se você não tiver vida como crente, parecer com Jesus, você vai ser igual a eles. Quando você olha João, se não me engano, 1 João 2,15, diz que o amor ao mundo é inimizade. É João ou é Tiago? É João 2,15. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Deus é um Deus zeloso e com ciúme. Lá no capítulo 4, versículo 5 de Tiago, diz que o Espírito que habita em nós tem ciúme de nós. Então você tem que ter vida. Está entendendo? Se você é o templo, se você é a igreja, aonde o Espírito habita, lembre-se que ele tem ciúme de você. Viver no mundo, irmão, igual ao mundo, não é sair do mundo, não é ficar alienado, é você não submeter ao padrão do mundo. Se o mundo mente, você não mente. Se compra coisa pirata, você não compra. Se o mundo vive no jogo, você não joga. Tem as igrejas, tudo ação social, implantando jogo na igreja. O mundo faz isso. Mas o cristão que tem um espírito, que tem ciúme, não pode fazer. Porque nós servimos um Deus justo e um Deus provedor. Quando eu dependo dele, ele supre. Você vê no culto de Santa Ceia, numa igreja que eu me instalei: vamos sortear aqui a televisão. Hein? Estou falando, olha. Isso acontece em todo lugar. De vez de orar para o Senhor suprir, o cara vai fazer uma rifa, onde muitos perdem para um só ganhar. Isso é padrão do mundo, não é padrão dele. É, isso aí. Então o nosso padrão é diferente. Isso você muda se deixar o Espírito habitar em você. Tá? Eu estou nele, ele em mim, que ele me deu o seu Espírito. Leia Evangelho de João, vê que isso é importante. 15:4. Está em mim e eu em vós. Como a vara desse verde não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então, se eu não estiver em Deus ligado através do Espírito, eu não posso realizar nada. Se você vai para o versículo 5, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. 15:5. Você está aí o versículo abaixo. Veja bem, irmãos.
a importância do Espírito Santo em nós. Quando Jesus estava terminando o ministério, ele falou com os discípulos: muita coisa eu tenho que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus queria abrir o coração aos discípulos, e ele viu que eles não suportariam a realidade, a verdade daquele momento final da vida de Jesus na terra. Ele falou: mas quando vier o Consolador, por isso você deve utilizá-lo. E ele começou a abrir o entendimento dos discípulos, que começaram a compreender o segredo, o mistério da vinda de Jesus e do projeto nosso de redenção. Só o Espírito. Se você não tiver a convicção de o que é salvação em Cristo Jesus, você não vai valorizar aquilo que você tem de mais precioso. Agora, quando o Espírito implanta, a Bíblia diz que ele compunge o nosso coração. Muitas pessoas chegam na igreja, não sabem dar o valor da salvação, não sabem quanto custou a salvação. Aí entra as coisas incompreensíveis de Deus. Para salvar o homem, que ele sabia que ia pecar, e assim mesmo ele criou, ele teve que abrir mão da coisa mais preciosa que ele tinha. E quando chegar aqui, ele descarregar nesta pessoa toda a ira que o pecado merecia. Nós olhamos pelo cinema o sofrimento, mas o sofrimento agudo de Jesus foi assumir o nosso pecado, a ira de Deus. 10:31 de Hebreus diz o seguinte: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E quem caiu na mão do Deus vivo? Jesus, o próprio Filho, para nos dar o direito da salvação. Então você, irmãos, tem que considerar devedor. Deus te deu algo tremendamente grande, só Ele podia fazer isso. Quando ele começa a dizer a Paulo dizendo, o Deus, se não me engano, 20 e 28 de Atos, ele diz: o Deus que derramou o seu próprio sangue. Aquele livro que eu fala muito sobre isso, Verdadeiro Evangelho. Paul Roche. Ela é centrado nisso. Se eu não entender o que é salvação, irmãos, você não vai valorizar. E a gente está vivendo um tempo de superficialidade. As pessoas não entendem. Você tinha que apegar a Jesus com tudo. Tem um texto na Bíblia que fala, acho que é 1 Timóteo 4:8, fala que a piedade, ela para tudo é proveitosa, tendo, você sabe, no presente e no futuro. Visto que tem a promessa da vida presente e do futuro. Então, quando você se rende a Deus, você tem uma satisfação presente e algo garantido para o futuro. 1 Timóteo 4:8. Então ele fala assim: há uma esperança na vida presente, em tudo ela é preciosa. Vida com Deus. Você vive aqui uma vida plena quando você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você não se desespera, porque Ele é o Consolador. E tem outro que diz que nós vamos ter, vivendo com Deus, nós vamos ter 10 vezes mais aqui, né? 100 vezes mais e muito mais no corpo. 10:29 de Marcos. Aí ele fala, ele acrescenta um negocinho bonzinho aí, que ninguém gosta de fazer.
verdade eu digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou santos, por amor de mim e do Evangelho. Não receba 100 vezes tantos além de tempo, em casa, de irmãos, de irmãs, mães e filhos, com perseguições, sendo vindouro. Esse faz parte do pacote. Tá? Você vai receber tudo aqui, mas vem perseguição também. Primeiro, 2 Timóteo 3:12 diz: todos quanto querem piedosamente servir ao Senhor padecerão perseguições. Tá? 3:12. Hein? Mas ele não fala que Jesus falou perseguição também. Quem deixou tudo por amor de mim vai ter irmão, irmã, pai, muito mais. Mas também vai a perseguição. Perseguição faz parte da vida cristã. A nossa melhora em qualidade, veja, as pessoas hoje estão querendo grande número de quantidade, mas a qualidade do crente, ela passa pela perseguição. O crente que suporta perseguição, ele se firma mais em Deus. É tipo o carvalho. Quanto mais temporal tem, mais profundo ele está. Por isso que Tiago diz, capítulo 1, verso 2: tende por motivo de toda alegria ao passar por várias tribulações. Então o crente foi chamado para isso, ser burilato. Se não me engano, é Jeremias que fala como o crisol separa a prata, assim a nossa vida, fogo. Hein? Pastor, em 1 Timóteo 3:12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus 2 Timóteo. padecerão perseguição. Esse é 2 Timóteo. Hein? Todas essas coisas, se você não tiver no Espírito Santo, Não vai. A gente poderia caminhar. Por que os crentes hoje balançam tanto? O Espírito Santo em nós produz segurança. Quem é o nosso Deus? Todo-Poderoso. Alguém pode com Deus? E nós temos o espírito de filiação que clama a papai. Papai, eu sou filho e ele é pai. Se ele, o pai, é todo poderoso, por que tanto crente balança? A hora que vem a marola, o cara entra em desespero. Confia. Nós temos que ter segurança. Se você não tiver fé na promessa de Deus, você não descansa em Deus. Está lá em Hebreus capítulo 4. Você só descansa se você fizer uso da fé. Ele faz uma comparação no capítulo 3. O povo de Israel andou pelo deserto e não teve descanso porque não creu. Ele fala, mas nós que cremos, temos em Cristo o nosso descanso. Porque nós, os que temos crido, aqui entramos no descanso, tá? Nós que temos crido. Se você não crê na promessa, não adianta, você não vai descansar, você vai se desesperar. E quem é que não tem problema? Ele nos garante o quê? Que não dá além daquilo. Quem é que passa na vida, hein? Você já viu alguém em Mar de Rosas? Cada um tem a sua cruz. Não tem jeito, vai levar, vai carregar. Tem algumas mais pesadas, tem outros querendo serrar a ponta. Quando precisar de uma ponte, vai faltar um pedaço. Então você tem que passar por ela. Se está pesada, continue, porque ela vai te salvar lá na frente. Às vezes não dá além do que a gente suporta. 10 e 13 de Coríntios fala que Deus não deixa nenhuma aprovação ser superior à sua força, antes com ela dá o escape. Amém? Hein?
irmãos. Nós temos visto muita gente abandonar o barco. O escritor de Bíblia fala que Paulo em Romanos, a nossa salvação hoje está mais próxima do que ontem. Então eu tenho que manter firme, que eu vou um dia morar com o Senhor e tudo vai passar. Aleluia, glória a Deus. Oremos, Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, por esta